Aproveite este momento para receber mais de Deus em seu coração. Assista este vídeo até o final. Compartilhe com seus amigos, familiares. Sinta o poder de Deus em sua vida. Fique agora com uma linda mensagem da pastora Camila Barros. Isso, teve gente que não disse, vou dar mais uma chance. Diga, casa de promessa. Casa de Abraão é uma casa de promessa. Abraão foi tido como pai da fé. Obviamente porque ele creu contra toda desesperança. Obviamente porque ele creu, diferente de nós, sem ter a ajuda de qualquer referência de fé. Eu e você, por exemplo, hoje, não dá nem para crer em quem não crê. Porque nós temos tantas referências de fé que nos impulsionam a acreditar no Senhor. Mas por que Abraão é tido, por exemplo, na galeria dos heróis da fé, no autor da carta aos Hebreus, como o pai da fé? Porque ele creu quando ninguém creu, ele creu quando ninguém conhecia a voz, ele creu quando não sabia de quem era o timbre, ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão ocupa um lugar dentro do cenário da palavra de Deus que não pode mais ser ocupado por ninguém, porque ele creu antes de qualquer um. E todo aquele que crê passa a crer por referência da crença dele. Então isso é extraordinário. Quando o Senhor se manifesta a Abraão, o Senhor lhe faz promessas. Sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, vai para a terra em que eu vou te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação, eu te tornarei fecundo, fértil, assim como não se pode contar as estrelas que estão no céu, né? Teve uma ocasião em que ele chama, Abraão, sai da tenda, tenta contar, conta, se é que as pode. De igual forma como não dá conta de enumerar as estrelas que estão no céu, assim como alguém também não dá conta de enumerar os grãos de areia que estão sobre a praia, de igual forma é assim que eu vou fazer com a tua descendência. Tornar fecunda, fértil. Obviamente Sara já era esposa de Abraão, e diante de uma promessa tão grandiosa, o texto vai dizer que ao ouvir ela ri, né? Ela ri porque ela sabe que ela já é avançada em dias. Ela ri porque ela já está casada com Abraão muito antes da voz de Deus se manifestar. E se ela não engravidou até agora, ela não tem perspectivas naturais de que engravide. Ela ri porque esse Deus que se apresentou agora, apesar de ser poderoso, ela está iniciando um relacionamento com Ele. Ela ri porque ela também não tem tantas referências como hoje aqui nós temos para crer que Deus faz. Ela ri porque ela nunca participou de um culto onde uma mulher pega o microfone, como faz a missionária hoje aqui, e dá testemunho de que alguém que ia perder teve, de que alguém que não podia gerar gerou. Então ela ri. Ela ri porque ela não conhece um Deus que não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Ela ainda está o conhecendo. Mas o tempo vai passar. O tempo vai passar, Abraão vai peregrinar, porque tem algumas similaridades em Abraão que tem tudo a ver com todo crente que tem promessa, com toda casa que tem promessa. É o período da peregrinação. Inclusive eu estou para ver outro tipo de povo, outro tipo de gente que peregrina mais do que crente. A gente está hoje aqui, daqui a pouco está lá, amanhã está acolá. Você está numa rua que ninguém sabe o seu nome, ninguém te conhece. Daqui a pouco Deus se manifesta em alguém, usa a voz dessa pessoa e te diz, olha, eu vou te levar para tal lugar, tu vai estar aqui, tu vai estar lá. É impressionante como a vida do crente é marcada de peregrinação. A gente anda na terra. Se eu perguntar aqui de onde tem gente, não vai ter gente só de São Paulo. Tem gente de São Paulo, tem gente do Rio, tem gente de cima, tem gente de baixo, é do Iapoque ao Chuí. O crente vai peregrinando, o globo da terra é pequeno para o crente. Impressionante. Abraão agora vai peregrinar. Nessa peregrinação, numa dessas peregrinações, ele vai descer a terra do Egito. Lá ele vai subir já com algumas posses e muitas conquistas, porque nessa caminhada o Senhor já ia prosperando a Abraão. É por isso que crente medroso, crente que tem medo de remover, de sair do lugar, crente que é tendencioso à incredulidade, não prospera, porque uma das manifestações da prosperidade de Deus sobre a vida de alguém está na fé, da confiança em Deus. E se confia, caminha, se confia, sai de casa, se confia, olha para o céu, se confia, atende o convite, se confia, dá o telefone, se confia, se envolve, se confia, aceita a coordenadoria, se confia, aceita a liderança, se confia, aceita a regência, se confia, vai.
E o Senhor vai prosperando, e Abraão já estava prosperando. Então quando ele sobe da terra do Egito, ele já sobe com algumas posses, já estava vivendo um grau alto de prosperidade, de riquezas, por que não assim dizer? E nessa subida provavelmente é quando vem também Agar, que se torna a serva egípcia direta de Sara. Sara ainda está esperando o cumprimento da promessa, mas haja vista que a promessa ainda não se cumpriu, porque eis a segunda coisa que acontece na casa e na vida de todo aquele que tem promessa: à espera do tempo do cumprimento. A promessa sempre passa pelo caminho do tempo, sempre. E agora Sara está vivendo a etapa do tempo, e a etapa do tempo traz uma série de complicações, você sabe como é. A etapa do tempo pode trazer esperança para quem sonha, mas a etapa do tempo pode sepultar a fé de quem não suporta. Para cada um o Senhor determina o tempo. Agora quando você lê comigo o verso 1 do capítulo 21, o texto é claro em dizer: o Senhor visitou a Sara como lhe tinha dito. Como lhe tinha dito, ele fez como havia prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado. Ao tempo, eu não sei em que processo você entrou hoje aqui. Talvez o cumprimento da promessa de Deus esteja estacionado no processo do tempo. E eis uma coisa difícil, é aguardar o cumprimento da promessa quando você está na trajetória do tempo. E nessa trajetória do tempo, Sara não vai aguentar esperar, e ela vai tentar criar uma circunstância favorável, a fim de que se cumpra aquilo que Deus disse que faria. Nós temos essa mania, irmãos, de achar que Deus depende de circunstâncias favoráveis para agir. Eu vou falar pelo menos umas 3 vezes, porque eu quero que isso fique registrado na sua mente, para quando você precisar fortalecer o seu coração. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que Ele te prometeu. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para executar aquilo que Ele se garantiu em fazer na sua vida. Você está entendendo? Quem está entendendo, reaja dando glória a Deus. Faça como Abraão, que foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Aleluia! Sara agora vai pegar a sua serva Agar, vai segurar ela pelo braço, vai colocar ela diante de Abraão e vai dizer: Abraão, deita com a minha serva, e dela nascerá o filho que nós estamos querendo. Que ideia! Que ideia! No processo do tempo você terá algumas sugestões, mas o processo do tempo te obriga a não sair de um lugar chamado espera. O processo do tempo te obriga, te impele a não sair de um lugar chamado espera. Irmã Camila, e qual é o nome dessa cadeira que me impulsiona a esperar? Obediência. É a obediência. Sara fica sentada na cadeira da obediência na trajetória do tempo, mas as circunstâncias são desfavoráveis, e ela vai tentar criar uma circunstância favorável a fim de cumprir o que Deus disse. Deixa eu te aliviar de uma carga, deixa eu te aliviar através da palavra de Deus de um peso que talvez você tenha entrado aqui carregando. Achar que você precisa fazer cumprir o que Deus falou. Ei, olhe para cá, amada, você que está de braço cruzado, com a cabeça encurvada, olhe para cá. A responsabilidade de quem faz uma promessa é de quem faz a promessa. Então, você não tem obrigação, você está desabonada do peso, da carga, de tentar fazer cumprir as coisas que Deus promete. Aí eu vou falar com fulano, aí eu vou ver se eu entro pelo acesso X, aí eu vou ver se eu uso a fulana de recada para entrar no acesso Y, aí eu vou ver se eu entro numa amizade com a Beltrana, porque pode ser que ela seja o meio e o canal para eu chegar onde Deus falou. Ei, Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã o que disse para Moisés quando viu a sarça fumegando e não se consumia no fogo que fumegava. Quando ele pensa no seu coração e diz assim: virarei-me para lá e olharei esta grande visão. E quando ele se prepara para virar, o texto diz que a voz do Senhor bradou a Moisés 2 vezes para despertá-lo e disse para ele: Moisés, Moisés, não te chegues para cá. Como assim? Ver o que eu
te habilita a pisar num lugar que é meu. O teu lugar é aí e o meu lugar é aqui. Está entendendo? O Senhor está dizendo para mim e para você, para Sara naquele dia: fica no teu lugar. Você não precisa de acesso, de beco, de viela, de patrocínio, de empresariado, de amizade por interesse. Deus te trouxe aqui para dizer: quando eu te fiz a promessa, eu era responsável por cumprir conforme a minha palavra. Eu jurei pelo meu nome. Pega na mão de quem está ao seu lado, faça ela descansar em Deus nessa manhã e diga para ela: isso não é contigo. Diga para ela: o cumprimento não é contigo. Não, teve gente que não falou, vou dar uma chance para os obreiros receberem também. Pega na mão de quem está ao seu lado e diga: o cumprimento não é contigo. Vai dormir. Você não precisa do telefone de quem acha que precisa. Você não precisa de fulano como acha que precisa. Deus está dizendo: eu fiz a promessa e sou responsável para fazer cumprir o que prometi, e não preciso de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir o que disse. Não preciso de circunstâncias favoráveis. Não preciso de circunstâncias favoráveis. Você não entendeu, Abraão? Você não entendeu, Sara? Porque eu escolhi justamente a sua casa para ser a casa da promessa. Você diz: porque eu não tenho. Então como pode? Nas tuas perguntas estão as respostas. Nas tuas perguntas estão as respostas. Tu ouves uma promessa grandiosa, olha as circunstâncias desfavoráveis à volta, e a promessa é grande, a casa é pequena. A promessa é grande e eu sou pequena. A promessa é grande, Sara é infértil. Ela coloca Agar na cama de Abraão a fim de fazer cumprir o que Deus falou, não entendendo que a responsabilidade de fazer cumprir não é dela, por causa de uma circunstância desfavorável. Provavelmente porque ela tem dentro de si indagações: mas como é que vai ser se eu sou avançado em dias? Como é que vai ser se eu já cessei o costume das mulheres? Como é que vai ser se eu não tenho nem idade? Tem umas irmãs aí que estão com uma síndrome de Sara, elas dizem assim: como é que pode ser? Eu não tenho nem saúde para isso. Por causa das indagações, de olhar as circunstâncias desfavoráveis. É por isso que a fé não milita no que vê. Ora, a fé é o firme fundamento daquilo que se não vê, mas daquilo que se fica na cadeira. Não porque não porque eu tenho. É engraçado, eu quando eu faço isso, eu me lembro da minha mãe. Quando a gente era criança e vejo outras mães agindo de igual forma, e tinha as coisinhas na estante, e com a minha mãe não podia ter essas palhaçadas não, onde filho quebra tudo, faz tudo, não. As coisas eram compradas com muito preço. Não tinha esse negócio de arranhar, de destruir, de quebrar, nada. Botava as coisas na estante. Eu que dizia: sobe porque é neném, sobe porque é neném. Minha mãe sabia disso não. Minha mãe deixava lá embaixo e ensinava o neném a não mexer. Não mexe, pá, não mexe, pá. Na terceira não mexia nunca mais. Quando vinha a coleguinha querendo mexer, vem, pá, não mexe não, senão eu levo. Não mexe. Aí, me lembro de circunstâncias em que eu queria ir para algum lugar e não podia sair do lugar, não podia me levantar. Não tinha. Eu fico olhando as mães de hoje e as mães da época do meu período de conversão. Eu olho as que tinham gente pequena e não tinha esse negócio de salinha de criança. Graças a Deus que tem, tanto para a mãe ter paz, quanto para as crianças também aprenderem, né? Mas não tinha, e como não tinha, a gente se adequa com aquilo que tem. E qual era a adequação? Sentar e não sair. Sentar e não falar, era desse jeito, a didática era essa. E quando a gente já coçava, eu vejo as criancinhas, quando elas coçam já querendo sair, a mãe não fala, porque é culto daquela época, né? Hoje é Aí ela diz, ela olha, como quem diz, fique aí.
Era só no olho. Cissa, hoje não é não? Ó, é o que o Pai está dizendo hoje aqui. Por causa das indagações, das circunstâncias desfavoráveis, ela vai ter uma ação que contraria a fé de quem recebeu a promessa. Coloca Agar na cama de Abraão para que dele nasça o filho. Porque a gente acha que Deus depende das circunstâncias favoráveis para as coisas acontecerem. E quando a gente vê que tudo é desfavorável daquilo que Ele disse, nós começamos a agir conforme os meios que achamos que podemos. Sara agora vai agir, mas como eu disse e repito, as respostas das tuas indagações estão nas tuas perguntas. Promessa grande, casa pequena, promessa grande, vida pequena. Você diz: Senhor, como pode? Por que escolheu a mim? E está aí a resposta. Ele mesmo diz: porque eu não escolhi as coisas que são. Eu escolhi as coisas que não são para confundirem aquelas que são. Porque eu escolhi as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Pelo amor de Deus, se anime, reaja. Você que entrou aqui pensando, as circunstâncias são totalmente desfavoráveis à promessa que o Senhor fez, e chegou aqui cheio de indagação, chegou aqui cheio de questionamento. O Senhor está dizendo: avalie as tuas perguntas. As tuas perguntas são: Deus, como vai ser se eu não tenho? Deus, como vai ser se eu não posso? Deus, como vai ser se eu não vou? Deus, como vai ser se eu não sou? E Deus está dizendo: é por isso que eu escolhi você, porque você não é. É por isso que eu vou fazer com você, porque a sua casa não é assim. É por isso que foi o seu nome que eu chamei. Oh, aleluia, diga glória a Deus. O Espírito do Senhor está confirmando promessas nesta manhã. As indagações vão ficar sem graça, os questionamentos vão bater em retirada, os olhares que te afrontam quando alguém te olha pensando quem é ela, quem é ele, vão te dar não tristeza, vão te dar garantia na certeza de que é por isso que é você, 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 você bata no peito e diga: é comigo, ele não errou, é comigo, ele não errou, é comigo, é na minha casa mesmo, é com esse marido mesmo, é com aquele filho mesmo. Irmã Camila, mas ele é viciado, é ele mesmo. Irmã Camila, mas eu não sei falar, é você mesmo. Só brincar. Irmã Camila, eu desafino, é você. Bata no peito, bata no peito. Animadores de promessa, bata no peito. Diga: é comigo mesmo, é comigo mesmo, é com a minha casa mesmo, é em cima da minha esterilidade mesmo, é em cima da minha pequenez mesmo. Tua casa é toda torta, mas foi lá que ele disse: mas é tu que vai fazer isso, tu não tem dinheiro. Pois é, deve ser por isso que ele foi lá em casa falar comigo. Mas tu não terminou nem o ensino superior, ele falou que vai te colocar naquela vaga. Pois é, por isso que ele não foi na casa de quem tem, ele foi na minha, porque ela é em casa mesmo. Esse marido é cachaceiro, quanto mais tu ora, mais caixa de cerveja ele bebe. Será que é ele? É ele, tô te falando que é ele, diz que é ele. Pare com essa mania de achar que você depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir o que Deus falou. Você não depende disso, e Deus menos ainda. Pare
Pare de tentar sincronizar as coisas que estão fora de sincronia. Pare de se obrigar a tentar entender coisas que acontecem, mas não fazem sentido. Pare de tentar discernir tudo que ainda é mistério. Deus não erra, é a casa da promessa, vai selar. Por causa da ação de Sara em colocar Agar na cama de Abraão, ela também vai começar a gerar um filho, cujo nome será Ismael, também descendência de Abraão. Mas isso não estava dentro do plano original da promessa que o Senhor confiou à casa de Abraão. Então vai ser necessário que Deus entre para intervir em algumas questões que vão ficar mal resolvidas na casa da promessa, por causa da atitude de Sara lá na frente, por achar que tem responsabilidade em fazer cumprir o que não saiu da boca dela. Boca dela é errado no português, né, Zé? Mas você entendeu. Então agora Deus vai entrar, apesar da promessa se cumprir. Eu quero sair daqui, mas parece que Deus ainda me manda ficar aqui mais alguns segundos, para que o Espírito Santo que opera em nós na sua palavra te convença de que Deus não errou de endereço quando escolheu a sua casa, não errou de ser humano quando escolheu a sua identidade, não errou de vaso quando te chamou com a personalidade que você tem. E ele de fato não depende dessas circunstâncias favoráveis. Gente, para dar uma olhada, a casa de Abraão é a casa da promessa. Aí Deus escolhe a casa de Abraão para falar de fecundidade. Deus escolhe a casa de Abraão para cumprir fertilidade. Deus chama a casa de Abraão para ser referência de nação. Deus chama a casa de Abraão para ser pai de multidão. Deus chama a casa de Abraão para comparar as estrelas que povoam o céu aos grãos de areia que enchem o oceano, a margem da praia. Aí ele diz: fecundidade, fertilidade, nação, multidão. E Sara é estéril. Complete aí para mim: e Sara é estéril, não gera. Só que nós lemos aqui no verso 1: o Senhor visitou a Sara. Oh, alguém pensa: irmã, eu preciso de dinheiro, irmã, eu preciso de saúde, irmã, eu preciso de tratamento, irmã, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O Senhor está dizendo: não inverta as prioridades. Isso tudo é importante, mas o que você precisa mesmo é de uma visita. Você só precisa de uma visita. Tudo que você não tem, tudo que você não é, tudo que você não pode, torna-se nada por causa de uma visita. E o Senhor visitou a Sara e a esterilidade, e o Senhor visitou a Sara e a incredulidade, e o Senhor visitou a Sara e o riso, e o Senhor visitou a Sara como lhe tinha dito. Porque se eu fiz promessa e falei que vou cumprir, não é as circunstâncias de como você caminha que vão retardar a minha palavra. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito e fez como havia prometido. Já virou um jargão na minha vida: quando Deus te fizer uma promessa, acredite nela. Não precisa se preocupar, é só acreditar. E Sara concebeu e engravidou. Abra a boca comigo e diga bem no populacho: deu barriga. Não, diga de novo: deu barriga. Deu barriga, barrigão. A senhora está de barrigão. Era estéril, o Senhor visitou. Por quê? Porque é a casa da promessa. Abriu a madre, concebeu, teve um filho, como Deus disse que teria. Teve ou não teve? Teve ou não teve? Teve ou não teve? Teve. Aí ele nasce. Na segunda geração patriarcal que vem a se cumprir em Isaac, é dele que vai dar continuidade à trajetória para que se cumpra tudo. Mas na frente, acerca da expansão do povo, da grandeza da família, na segunda geração patriarcal em Isaac, o texto diz que Isaac cresce, se enamora por uma moça, a quem traz ele o Damasceno. Aí o texto vai dizer: e Rebeca era... É coincidência? Olha para mim,
é lá na tua casa mesmo. E aí que Rebeca é estéril, a circunstância é desfavorável. Pois é, mas o Deus é dono do favor. Oh. E aí que ela é estéril. E daí nada, porque o Senhor diz, e o Senhor visitou a Rebeca. Abriu a madre de Rebeca. E Rebeca gera e vai conceber Jacó e Esaú. Em Jacó vai se cumprir aquilo que Deus falou a Abraão, terceira geração patriarcal de Abraão em Jacó. Só que o texto diz que Jacó cresce, fica apaixonado por uma mulher, que vai ser justamente o ventre que Deus escolheu, para poder trazer um novo tempo, onde de fato vai se cumprir evidencialmente tudo aquilo que Deus disse que faria a Abraão nos seus dias. Mas o texto diz que ele se apaixona por Raquel, e Raquel era estéril. E o que é que o texto vai dizer? E o Senhor visitou a Raquel, e esta concebeu e deu à luz a José. Levante a sua mão que eu estou sentindo graça de Deus. Levanta com vontade, levanta com vontade. As circunstâncias desfavoráveis não vão determinar o cumprimento da promessa de Deus. Ela em casa mesmo. Sacode a mão de uma amiga com carinho, pega na mão dela, pega na mão dela, pega na mão dele, isso. Não faz só porque eu estou pedindo, não. Faz porque você é um instrumento vivo para que a palavra de Deus entre em movimento em nós. Sacode ela e diz, é na tua casa mesmo. É na tua casa, pega a mão aí na galeria, sacode ela. É na tua casa mesmo, é com aquele marido mesmo, é com esse filho mesmo, ela mesmo, ela mesmo. Ela é com essa voz mesmo, é você mesmo. Por isso você não tem que fazer o que Sara fez. Eu não concordo, mas eu entendo. Ela não tinha referência.